Conexão CNN. Conexão CNN de hoje, que encontra com a Thaís Arbex. Bom dia para você, Thaís. Bom dia, Nonato. Bom dia, Larissa. Bom estar de volta com vocês aqui na rádio. Ô, Thaís, o mundo alvoroçado aí com as vacinas, a gente tem acompanhado a programação da CNN, são vários os países que já estão iniciando a vacinação da sua população. Há pouco a gente falava aqui que Israel está indo muito rápido, são 280 mil pessoas imunizadas por lá. A Argentina deve começar a sua vacinação nessa semana, tivemos início no Chile, só para ficarmos aqui com alguns vizinhos, por exemplo. E no Brasil, por enquanto, a gente ainda não tem a definição de quando efetivamente começamos essa vacinação. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro disse ter pressa pela vacina, dizendo que tão logo um laboratório apresente seu pedido de uso emergencial ou registro na Anvisa e esta proceda à análise completa e o acolha, a vacina será então ofertada a todos de forma gratuita e não obrigatória. O que é uma mensagem interessante, importante, mas a gente já está atrás nessa corrida, né, Thaís? Infelizmente. Pois é, Nonato, não deixa de ser uma mensagem interessante, como você colocou, mas também é uma mensagem contraditória, como tem sido o discurso do presidente durante toda essa pandemia, Nonato. Ele fala em pressa justamente depois de ter dito não dar bola por estar atrás de outros países, mas ele deixa uma série de pontos em abertos nessa mensagem que ele postou nas redes sociais, Renato. Uma delas é quando ele diz que tão logo algum imunizante seja avaliado, seja liberado pela Anvisa. O que tem acontecido agora no governo federal, Renato? Uma ala do governo diz que não é o governo que não quer a vacina, mas sim que várias empresas farmacêuticas ainda não pediram esse registro definitivo na nossa agência reguladora. Isso quer, de fato, tirar um pouco o peso do presidente Jair Bolsonaro, mas a gente não pode ignorar que muitos integrantes do governo, incluindo o próprio presidente, seguem tendo um discurso negacionista em relação à vacina. Mais de uma vez, o presidente já disse que não vai se vacinar e que por ele já ter pegado a Covid-19, ele não precisaria do imunizante, o que não é provado, Nonato. E sem contar, né, Thaís, que vários desses países que já estão iniciando as suas vacinações, que já estão efetivamente vacinando a sua população de uma maneira mais massiva, fizeram o chamado dever de casa, né? Que é ter a associação com esses laboratórios, correr atrás de quem está fabricando a vacina para que esse registro também fosse obtido nas suas agências reguladoras e naquelas que não foram, seguiram de algum modo os protocolos indicados pela agência americana, pela agência europeia e ainda pela agência japonesa. E a gente sempre viu uma discussão aqui no Brasil que não tinha um senso comum, que você não tinha um denominador comum no que diz respeito a precisamos efetivamente fazer a vacinação e não importa qual seja a vacina, desde que ela seja eficaz. A gente ficou numa disputa não só em nível federal, mas também estadual, o que pode ter contribuído para atrasar esse cronograma de vacinação que a gente tanto espera, né? Renato, ficamos, infelizmente, na discussão política. Em vários momentos, a gente deixou de discutir a vacina para discutir a política, principalmente no embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, por conta da Coronavac. E mais do que isso, Nonato, o Brasil apostou em uma única vacina, a da AstraZeneca, e deixou de olhar para as outras opções. O que isso significa? A Pfizer, que é a vacina que tem sido usada em grande parte do mundo nesse momento, com a Pfizer, o Brasil não fechou o contrato ainda, não efetivou esse contrato de compra. Você tem um impasse nisso, né? Tem um impasse. A gente já tratou disso, vem tratando disso na programação da CNN, que é aquele termo que a farmacêutica diz não se responsabilizar por qualquer efeito adverso da vacina. Esse item está em todo o contrato que a Pfizer tem feito com os diversos países no mundo.
Mas aqui no país, uma ala do governo ainda resiste em assinar esse termo, porque diz que o Brasil não pode ser responsável. Ou seja, isso é um quadro que não está muito próximo de uma solução, Nonato. Conversei com algumas pessoas, com alguns aliados do governo nesses dias, e eles continuam reiterando que não dá para o país assinar um contrato que tenha este item, porque criará uma insegurança jurídica. Ou seja, o impasse está muito longe de ser resolvido, Nonato. O presidente até na publicação, Thaís Arbex, ouvintes da CN Rádio, citou esse ponto, né? Ele diz, temos pressa sim em obter uma vacina segura e eficaz, mas a questão da responsabilidade por reações adversas das vacinas é um tema de grande impacto e precisa ser muito bem esclarecido. Eu imagino que esses países que já estão vacinando as suas populações tenham esclarecido esse ponto, não, Thaís? Nenhum governo iria arriscar a saúde da sua população se não tivesse bem esclarecido um ponto importante como esse, né? Exatamente, Nonato. E é um item que está no contrato da Pfizer com todos os países. Não seria uma exceção aqui no nosso país. O ponto é o seguinte, o presidente e parte de seus aliados acredita que isso vai acabar gerando uma responsabilidade do Estado brasileiro que o Estado não será capaz de arcar. Mas a Pfizer e as farmacêuticas já fecharam contratos com o restante de países do mundo. Uhum. Então, lá se encontrou uma solução, aqui não vai se encontrar? Qual que é a resposta para isso? Uma ala do governo, Nonato, tem dito, inclusive, que chegou a propor para as farmacêuticas um texto comum que pudesse atender a todos, tanto o governo brasileiro quanto aos interesses das farmacêuticas, mas que isso ainda não foi possível. Então, não é apenas em relação à data de distribuição. A gente ainda está num passo anterior, a gente está no fechamento de contratos. Isso ainda nem foi feito aqui no Brasil, Nonato. Exato. Ontem, inclusive, a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, a Margarete Dalcomo, numa entrevista à CNN, ela disse que a população brasileira não deverá ser imunizada contra a Covid antes de fevereiro. E aí que vem ou vai ao encontro do que você está dizendo, né? Ou seja, a gente está um passo atrás, vai começar em fevereiro, os demais países terão pelo menos 2 meses de largada à frente. E quando a gente fala em 2 meses, são vidas que estão sendo perdidas diariamente. O próprio ex-ministro da Saúde, também falando à CNN, o Nelson Teich, reforçou que nós estamos atrasados em negociações e ele até chamava atenção, não só com países de alto poder aquisitivo, como também para países no mesmo nível que o Brasil. Então a impressão que dá é que faltou organização. E aí nesse cenário todo, né, Thaís, a gente teve ontem a informação de que o vice-presidente Hamilton Mourão acabou testando positivo para a Covid-19, né? Pois é, Nonato, e eu colocaria mais um ingrediente nessa discussão que também pesa aqui no Brasil, que é a insegurança que tem gerado na população esse discurso ambíguo das diversas autoridades políticas do país. A gente, de fato, está muito inseguro em relação à vacina. Muitas pessoas ficam se questionando, porque o presidente tem um discurso, como eu já disse aqui, negacionista em relação à imunização, enquanto governadores têm outros discursos. A gente não tem, como também não teve em nenhum momento da pandemia, uma só voz em relação à Covid-19, ao controle da Covid-19. E talvez isso explique a nossa situação atual, infelizmente, Nonato. E outra coisa, né, só para a gente arrematar a nossa conversa de hoje, Thaís Arbex aqui no Conexão CNN, tem essa fala do governador João Dória de que iria começar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, né? Então, também parece que é algo que pode ser que não seja cumprido. A gente está há 1 mês disso e temos todos esses impasses aí que você citou, ainda que a vacina de São Paulo seja de outro grupo, no caso, seja a Coronavac, né? Exatamente. É mais uma prova de que o discurso político e as ações políticas, elas ficaram à frente nessa toada do combate, na tentativa de controlar
a Covid-19 aqui no país. Mesmo a Coronavac, que tinha-se uma esperança de começar já, a gente viu que talvez não seja 25 de janeiro, e será mais um elemento para que a discussão política ganhe em relação à discussão da saúde, Nonato. Thaís Arbex, obrigado e até amanhã. Essa semana toda você estará conosco aqui no Conexão CNN. Até amanhã, Thaís. Até amanhã, Nonato. Bom dia a todos.